Hi there, beleza? Teacher Saulo aqui e hoje eu quero falar sobre os 5 erros muito comuns que são cometidos por brasileiros quando falam inglês. E são eles. Número 1. Pronunciar errado os verbos regulares no passado. É muito comum para nós cometer este erro que falamos os verbos regulares, pois tendemos a pronunciar a vogal E da terminação ED usada para fazer frases no passado, quando na verdade devemos pronunciar somente o som da consoante D, que às vezes também tem o som de T, como é o caso do verbo play, que significa jogar ou brincar, que no passado simples fica played. Geralmente, o erro está em pronunciar a vogal E, resultando na pronúncia played, e isso está totalmente errado. Note que neste caso não se pronuncia a vogal E, fazendo somente o som da letra D, que em alguns verbos tem o som de T. O segredo para não errar aqui é simplesmente não pronunciar esta vogal. A técnica para pronunciar todos esses verbos de forma correta fica para um próximo vídeo. Erro número 2. Colocar o adjetivo depois do substantivo. Muitos que estão começando a aprender inglês têm a sensação de que as frases no idioma são sempre colocadas ao contrário. Porém, isso só acontece com os substantivos e adjetivos. What? Calma, eu explico. Substantivo é a palavra usada para denominar coisas, pessoas, lugares e sentimentos. E tudo que for uma característica será denominado um adjetivo, tais como bonito, alto, grande, pequeno, etc. Ao contrário do português, que colocamos essas características depois de um substantivo, em inglês elas devem ser colocadas antes. Sendo assim, se em português falamos casa bonita, em inglês devemos dizer bonita casa ou beautiful house. Nesse caso, a palavra beautiful, que é o adjetivo bonita, deve vir antes da palavra house, que é o substantivo casa. Muitos desses erros são cometidos pois o falante está pensando em português e acaba falando house beautiful, o que está totalmente errado. A dica aqui é entender o que são adjetivos e substantivos e colocá-los juntos na prática. Ao longo do tempo, esse mecanismo ficará cada vez mais automático. Erro número 3. União das palavras em inglês. Você já teve a sensação de não entender absolutamente nada daquilo que você ouviu em um áudio, ou até mesmo uma música, mas quando leu o livro ou a letra dessa música você entendeu tudo que estava escrito? Bem, muitas vezes isso acontece por não entendermos quando ocorre a ligação de sons entre duas palavras. Todas as vezes que uma palavra terminar com som de consoante e uma segunda palavra começar com som de vogal, devemos unir o som como se fosse apenas uma sílaba. Exemplo, se tem uma palavra them, que significa eles, e all, que significa todos, ao invés de pronunciar uma palavra de cada vez, then all, vou unir a consoante M com a vogal A, ficando então um único som, them all. Uma dica para você aprimorar essa técnica é ouvindo bastante aquela sua música favorita em inglês, junto com a letra. Você vai perceber então quando essas conexões forem feitas e tudo que você tem que fazer é repeti-las até memorizá-las. Erro número 4. Confundindo os auxiliares do e does com o verbo to be. Uma grande confusão que fazemos quando começamos a estudar inglês é confundir os verbos auxiliares do e does com o verbo to be, quando na verdade eles são usados em situações diferentes para fazer perguntas ou afirmações no presente simples. Os auxiliares do e does são usados para transformar os verbos que estão no presente simples em uma pergunta. Essas perguntas geralmente são de uma ação ou uma rotina, enquanto no verbo to be é usado para falar sobre um fato ou uma ação que está acontecendo neste momento. Exemplo, do you eat pizza? Note que neste exemplo estou falando de algo que é uma rotina, transformando o verbo comer em uma pergunta na frase, e por isso eu devo usar o verbo auxiliar do. Are you eating pizza? Neste outro exemplo, estou falando de algo que está acontecendo agora, ou seja, um fato momentâneo. Por isso devo usar o verbo to be para fazer esta pergunta, que é o ser e estar. A dica aqui é saber se essa pergunta é uma ação ou rotina ou um fato que está acontecendo agora. Se for uma ação, vão ser usados os verbos auxiliares do e does. E se for um fato, será o verbo to be. Erro número 5. Usar o verbo have para falar idade ou o verbo haver. Como já explicado em dicas anteriores, o verbo have jamais deverá ser usado para falar idade ou como o verbo haver.
Neste caso, deveremos usar o verbo to be para expressar quantos anos alguém tem e o verbo there to be para expressar algo que tem ou que há em um local. Exemplo: I am 35 years old. Eu tenho 35 anos de idade. Se traduzirmos esta frase ao pé da letra, é como se falássemos eu sou 35 anos de idade. E é justamente assim que deve ser dito em inglês, usando o verbo to be. There are 20 houses in my street. Tem 20 casas na minha rua. Em português, costumamos usar muito o verbo ter, para expressar também o verbo haver, que em inglês é muito usado e representado pelo there is e there are, no presente simples. Portanto, jamais use o verbo ter como o verbo haver da mesma forma que em português, pois estará totalmente errado em inglês. E aí, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixe seu like e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Thank you very much and I see you in the next video. Bye bye.